Olá, sou Rafael Haddad, seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal Filosofólogo e aqui nessa série a gente está corrigindo, comentando as questões do Enem de humanidade, filosofia, sociologia. E é claro que hoje a gente vai analisar uma outra questão, que é a questão 87, usando como referência a prova azul, né? Esse texto ele vai falar sobre organização política e jurídica da Roma Antiga, especialmente no período da monarquia e nos primeiros anos da República. Né? Mas é claro que antes da gente continuar, você, se não fez a questão, dá pausa no vídeo, faz a questão e volta para cá para a gente fazer juntos, beleza? Agora que você voltou, vamos lá. O texto está afirmando que naquele período na história romana, as leis eram transmitidas oralmente, de geração em geração. Ou seja, não tinha um código escrito sobre isso, né? Algum código que organizasse as regras, as normas jurídicas daquela sociedade. E é claro que isso criava um problema importante para caramba. Afinal de contas, como as leis não estavam registradas, os patrícios, né, que eram os membros da elite romana, eles tinham poder para modificar, interpretar, aplicar o que ele quisesse, de acordo com os próprios interesses. Então isso aí trazia uma desigualdade política, jurídica imensa, né? E quem perdia era a sociedade romana. Então a gente já sabe disso. E agora vamos observar essa pergunta. O enunciado diz assim: a conjuntura sociopolítica da Roma Antiga, conforme apresentada no texto, foi contestada por quem? Ou seja, a questão quer saber qual grupo passou a contestar essa forma de controle da elite, né? Então, vamos ver. Monarca, que queria expandir o código jurídico. Está errado. Né? Porque o texto ele não está mencionando uma disputa envolvendo os monarcas, um projeto de expansão do código jurídico. Não tem nada disso. O problema que está apresentado aqui está relacionado à estrutura social da República Romana em relação não é em relação aos reis, né? Mas está em relação não aos reis, mas em relação às leis. Né? Então lá, plebeus que almejavam participar da vida política. Claro, sim, a Roma Antiga não tinha uma divisão social, né? É importante saber entre plebeus e elite. Né? Os patrícios formavam essa elite social. E com isso eles acabavam se tornando ou mandando nas principais instituições. Né? Já os plebeus, por sua vez, eles, que eram a maior parte da população, eles não tinham pleno direito político. Então eles contestavam tudo que podiam, porque é uma desigualdade. Né? Pô, a maioria da população não pode votar. E foi aí que os plebeus eles se mobilizaram, né? Levando grandes transformações, como, por exemplo, a própria lei escrita, quando a gente vai pegar dos hebreus, né, é um dos primeiros códigos escritos do direito romano. Olha só, as tábuas das 12 leis. Né, isso faz com que o código romano comece a ser escrito. Isso favorece com que a política, o Senado comece a desenvolver. Vamos encontrar lá Marco Aurélio Túlio, né, Sêneca, começaram a escrever nesse período. Alternativa C, nobres que desejavam superar a relação de dependência. Não, os nobres já faziam parte da elite romana, da elite dominante. Eles não estavam contestando nada nas estruturas de poder. Eles estavam felizes, pô. Não tinha nada ali para contestar. D, camponeses que aspiravam a diminuir a jornada de trabalho. Não está falando. Apesar deles trabalharem muito, o texto não está falando sobre trabalho, terra. Não, a questão é disputa política, né, entre os patrícios e plebeus. Não estava falando sobre reivindicação trabalhista. Então, esse ponto, não. E a alternativa é estrangeiros que ambicionavam acessar os espaços públicos. Não, também não. Porque está fora do contexto, né? Está falando sobre um conflito interno na sociedade romana. Não está falando sobre uma disputa que envolva estrangeiros. Né? Portanto, a gente sabe que o gabarito da questão é letra B, que os plebeus almejavam participar da vida política. Em resumo, a gente pode ver como que a ausência de lei escrita
permite que aquela elite comece a dominar, a elite patrícia, né, comece a dominar Roma, e como que os plebeus eles se viam numa situação de muita dificuldade de prosseguir naquela organização social. Sendo eles maioria, eles buscavam, claro, pelos seus direitos. O direito de ter uma lei em que se pudesse exatamente saber o que é que estava sendo julgado. Então, isso foi muito importante, inclusive, para a nossa sociedade contemporânea. Perfeito? Bom, se você curtiu, gostou, está acompanhando bem, simplesmente continue a série. E vamos lá, nos vemos na próxima questão. Até!